Você tem ido aos cultos porque aceitou a Jesus? Ou você tem ido aos cultos porque quer algo a mais de Deus? Eu me chamo Tiago e eu estou aqui para falar com você que é marcado por Jesus. Nos dias de hoje, a gente pode perceber que tem muitas pessoas indo para as igrejas para tentar ter algo ali para ela, né? Ver se Deus pode abençoar ela, seja nas finanças, seja abençoando a sua família, seja porque você conhece alguém que é muito viciado no álcool, enfim, seja qual for o motivo, acaba indo para a igreja com a motivação errada. A pergunta que eu quero te deixar é: qual é a sua motivação de ir para a igreja? Lá em João 6, 25 e 26, vai contar uma história muito legal, onde uma multidão estava procurando Jesus. Jesus tinha feito muitos milagres antes desse momento que a gente vai falar agora. E então essa multidão queria estar com Jesus para tentar mexer nos bolsos dele, né? Para poder tentar achar algo para elas. E então, procurando de um lado, procurando de outro, não achava. E em um determinado momento, elas conseguiram achar Jesus. E Jesus falou a seguinte coisa para eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. O que te motiva a andar com Jesus? Seria todas essas coisas que eu falei agora há pouco, sobre o dinheiro, a família, para poder abençoar alguém que está próximo a você, abençoar alguém que está passando fome, não sei qual pode ser a sua motivação. Será a motivação errada que tem te trazido à igreja? Eu tenho uma coisinha para falar para você. Deus não é obrigado a te dar nenhuma dessas coisas. Ele veio para o mundo com um objetivo. Ele não veio para o mundo para poder dar nenhuma dessas coisas para a gente. Essas coisas são um brinde. É algo que ele quer dar para a gente, mas ele não é obrigado. Ele veio ao mundo para nos salvar, para se entregar por nós e para evitar a nossa ida para o inferno. Jesus veio para nos livrar do inferno e não para fazer as nossas próprias vontades. Às vezes nós achamos que Deus é bobo. E olha que legal, quando a gente olha para esse texto, Jesus olha para aquela multidão e fala: vocês vieram para cá não por causa de mim, mas por causa dos milagres que eu tenho feito. Antes de acontecer essa situação, Jesus ele tinha multiplicado os pães e os peixes, a ponto de encher vários cestos com sobras de toda aquela comida que acabou sendo entregue para aquela multidão. E essas pessoas, olhando para essa situação, falou: eu quero mais de Jesus. Eu quero algo a mais para mim. É isso que nós temos feito na nossa vida inteira cristã. Vamos para a igreja não para adorar a Deus, mas para ter pedaços de pão e de peixe. Logo depois, Jesus se virou e falou para essas pessoas não focarem, não trabalharem para as coisas terrenas, mas para as coisas eternas. Essa multidão olhou para a palavra trabalho e falou: opa, trabalho? O que eu devo fazer? Elas já estavam acostumadas a querer ter algo para fazer, para ter um benefício. Queriam fazer algo para serem beneficiadas. Mas as coisas de Deus não funcionam desse jeito. Quando a gente olha em um texto, lá em Efésios 2, 8 e 9, a gente percebe que não é por mérito nosso que a gente consegue a salvação, mas é um presente dado pelo próprio Deus. E não vem de obras, para que nós não tenhamos a tendência de nos glorificar, nos gloriar
diante de tudo que a gente tem feito para o reino. Essa multidão teve essa reação, mas essa reação também é feita por nós. Nós queremos sempre a graça e mais alguma coisa. Queremos ter esse benefício vindo de Deus e mais alguma coisa para poder ter a vida eterna. E não é assim que as coisas funcionam. Não é mérito meu, eu não posso fazer nada para herdar o reino de Deus. Se você tem esse pensamento de que você precisa da graça e boas obras, ou mais alguma outra coisa, nós temos um problema aí. Porque não há nada que eu e você possamos fazer para ter a vida eterna. Muitas vezes tentamos entrar no grupo de teatro, ou então no grupo de louvor, no ministério infantil, queremos fazer tantas e outras coisas com o objetivo de chamar a atenção de Deus. Quando na verdade, em nos entregar completamente a Ele, a ponto de perder todo o controle de nossas vidas, é que chama a atenção de Deus. A atenção de Deus é dada para aqueles que têm a salvação nele, que estão firmados na vontade dele. Não porque eu faço uma obra boa aqui, outra obra boa ali. Mas Tiago, aonde que entram as boas obras? As boas obras, elas entram no momento em que nós olhamos para trás. Olhamos para a morte de Jesus Cristo lá na cruz. E nós percebemos que não merecemos nada do que Ele tem feito a nós. Que nós merecemos o inferno e mesmo assim, sendo inimigos de Deus, Ele se deu. E então a gente, olhando para aquela situação, temos algo muito importante: gratidão. Passamos a ser gratos pela morte de Jesus. E então as boas obras entram aí, em forma de gratidão a Jesus. Logo depois, aquela multidão fala: eu quero desse pão, eu quero isso para mim. E Jesus fala: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é o pão que nos alimenta. Nós podemos ter plena satisfação em Deus, por meio de Jesus. E o legal é que depois, lá no capítulo 7, lá na festa dos tabernáculos, Jesus vai falar sobre o fato dele ser a água. E assim diz lá no versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. A gente às vezes toma água, na verdade no nosso dia a dia, a gente toma água, bebe suco, bebe tantas e outras coisas e logo depois nós temos sede. É normal. Mas aqui está falando sobre o rio de água viva dentro de nós, que o próprio Jesus coloca. E então nós temos essa água viva que é o Espírito Santo e temos plena satisfação em Deus. Você deve estar muito triste com alguma situação na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Mas eu posso falar para você o seguinte: você pode, mesmo em meio a todas essas lutas, mesmo em meio a todas essas situações, ter plena satisfação em Deus. Porque mesmo passando por tudo isso, nós podemos ter esperança, que é em Cristo Jesus. E que um dia nós vamos vê-lo face a face lá no céu. Você com certeza conhece alguém que precisa ter mais satisfação em Deus. Então faça o seguinte, pegue o link desse vídeo e mande para ela agora. Assim você pode ser canal de bênção para essa pessoa. Abençoe a vida de outras pessoas também clicando no botão de gostei. Assim o YouTube vai olhar e esse vídeo é legal. E então vai espalhar para mais outras pessoas aqui mesmo dentro do canal. Você também pode comentar aí embaixo mais outro assunto que você queira saber mais. E essa é a atitude de alguém que é marcado por Jesus.